Queridos amigos, boa noite. É com alegria que mais uma vez estou aqui, rogando de vocês a paciência. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que, por mais que eu esteja aqui falando, todos nós, aqui juntos, estamos estudando e vibrando com essa vontade, de aprender mais, de saber mais, para que, dessa forma, a gente consiga encontrar consolo, paz de espírito e também nos melhorarmos como seres humanos. O nosso tema de hoje trata da encarnação em diferentes mundos. É do Livro dos Espíritos, perguntas 185 até 188. Bem, para que a gente admita que possamos reencarnar em diferentes mundos, é necessário, primeiro, que a gente admita o princípio da reencarnação, que é uma consequência da lei do progresso. Porque, para a gente entender que precisamos da pluralidade das existências, é necessário que a gente admita, que a gente efetivamente acredite a reencarnação como mecanismo de justiça, e também como oportunidade de aprendizado para todos nós. E de que nossas vidas estão sempre interligadas, uns aos outros. Porque não é à toa que Jesus dizia, que a criatura, é através da criatura que ajudamos as próprias criaturas. Então, nós estamos aqui com esse objetivo de nos entendermos, de nos ajudarmos mutuamente, de aprendermos como se estivéssemos numa grande escola, onde cada um, mesmo variando o seu nível espiritual, o seu nível intelectual, o seu nível moral, mas ainda assim, se a gente reparar um pouquinho, a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que cada um de nós tem algo a oferecer ao outro. E com isso, nós nos completamos. E à medida que nos completamos e entendemos que necessitamos uns dos outros, que esse conceito que foi criado, de uma separatividade, de que o que acontece com você é problema seu, e só seu, e em mim não afeta, e a gente vai percebendo que isso é um engodo, que isso é um grande engano, que tudo o que fazemos repercute uns nos outros, seja de forma indireta ou direta, mas sempre há uma repercussão. É como se a gente atirasse uma pedra no lago. Ela não vai fazendo aquelas ondas, uma vai se interpenetrando nas outras. Da mesma forma, são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos diante da vida, diante da existência. Bem, e nós vamos contar aqui uma história que nos fala justamente dessa questão da reencarnação. Quem nos fala essa história é Divaldo. Ele foi passar um tempo na Índia com a oportunidade de conhecer o Sai Baba. E ele foi com outras pessoas, com um grande grupo, só que no local onde eles estavam, não era o local onde Sai Baba se encontrava. Ele estava num ashram, que ficava aproximadamente uns 30 quilômetros de onde eles estavam. Então, eles fizeram pequenos grupos, alugaram carros, táxis e foram para o ashram, onde Sai Baba fazia os seus atendimentos. Quando eles lá chegaram, um estacionamento enorme, muitos carros, muita gente, aí um menininho aparece e fica chamando para que o carro em que ele estava, um táxi, estacione, que havia uma vaga. E eles se dirigem para esse local. E quando ele sai do carro, junto com as outras pessoas, mais 3 pessoas que estavam com ele, o menininho se aproxima dele e começa a falar num inglês muito, assim, meio que não dava para compreender muito. E Divaldo disse que também o inglês dele não era lá muito bom. Mas o menino se aproxima dele e vai dizendo que vai guardar aquele local ali para eles. E Divaldo fica rindo, é atencioso com ele e se dirigem para entrar no ashram.
E lá ele assiste à reunião, enfim, faz todos os seus procedimentos que eram aguardados para aquele dia. E quando eles saem de lá, aquela multidão também, né, de carro. Como vamos encontrar o carro que viemos nessa multidão? Mas o menininho estava lá esperando. E saiu, agarrou na mão de Divaldo e saiu puxando. Quando chegaram no carro, aí Divaldo quis, né, mostrar-se uma gratidão a eles. Não, vendo que ele era muito pobrezinho, aí foi pegar um dinheirinho para dar para ele, para ajudá-lo. Aí ele fez, não, de você não quero nada, só dos outros, papai. E Divaldo ficou assim, achando engraçado, achando que aquilo era uma espécie de um artifício, né, para conquistá-lo. E pede ao intérprete para falar com ele e ver se ele realmente compreendeu o que ele tinha dito. Aí o menininho repetiu e ele disse, não, ele falou que de você não quer nada, só você. Agora, dos outros, ele quer. Aí os outros acharam engraçada aquela situação, cada um deu a sua contribuição e eles partiram. Mas só que esse era um evento de uns 3 dias. No outro dia, quando eles chegaram lá, o menininho estava de prontidão. Quando ele desce do carro, ele puxa a mão dele, papai, 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 papai. E Divaldo, achando aquilo interessante, ainda não tinha se dado conta de que tinha alguma situação por trás. E novamente ele é conduzido à entrada do Ashra, ele entra com o pessoal, agradece a ele. No retorno, ele está lá novamente esperando. E novamente ele diz, de você não quero nada, papai, só dos outros. E no terceiro dia, quando Divaldo chega, já uma outra percepção a respeito daquela criança, que ele chega novamente, corre para Divaldo e que pega na sua mão, e ele sai andando e conversando, perguntando, de onde você é? Ele disse, de todos os lugares. Eu estou em qualquer lugar, eu moro em qualquer lugar, desde que seja sobre o céu, sobre as estrelas. Se você não tem pai, não tem mãe, disse, não tenho ninguém, só uma irmã que está ali pedindo esmola. Aí ele disse, é só vocês dois só. Tá certo. Aí quando vão chegando quase na entrada do Ashra, Divaldo, quando abraça a criança, pergunta se pode abraçar, se era permitido abraçar a criança ali na Índia, porque os costumes, né, diferem de um país para outro, e o intérprete diz, não há problema, pode abraçá-lo. E quando Divaldo o abraça, ele tem uma espécie de uma projeção. E ele reconhece naquela criança, realmente, o espírito, não é, do seu passado, e que realmente tinha essa ligação entre eles. Eles com uma coisa muito rápida. E é quando ele olha para aquela criança e entende o porquê daquele comportamento dela para com ele. E ao final, não é, daquele evento, quando ele vai saindo, ele disse, olha, eu vou lhe dar um livro de presente. Ele disse, mas eu não sei ler. Disse, mas não tem nada não, você passa a mãozinha assim, ó, e bota junto do seu coração. E lá eu vou deixar o meu endereço, o meu telefone. Se algum dia você precisar de alguma coisa, se estiver muito triste, precisando de algum conselho, alguma coisa, pode ligar para mim, ou pode me escrever. Aí ele disse, está certo, mas eu gostaria também de lhe dar um presente. Ele disse, não precisa. Não, mas algo que, além desse livro, ficasse com você, um brinquedo, uma roupa. Ele disse, faça como quiser. Aí Divaldo foi, providenciou algo, deu a ele de presente, eles se despediram. E ele não teve mais notícias dessa criança. Isso foi, ele nos conta que foi por volta de maio. Em dezembro, liga uma pessoa para ele, a cobrar, para a Mansão do Caminho. Imagine naquela época, né? Aí ele, ai meu Deus, quem é? Preciso saber quem é. Aí ele disse, é Rupta, é a respeito de Mali. Aí ele lembrou-se que era o nome do menino. Aceitou a ligação. Aí ele, se eu não conseguia entender o inglês que ela estava falando, chamou o filho dele, que falava fluentemente, e eles começaram a conversar. E ela disse, eu sou Rupta, eu sou professora, encontrei Mali na rua agarrado com um livro. E eu perguntei a ele que livro era aquele. Ele disse que não sabia, porque não sabia ler. E eu achei aquilo tão bonito e me interessei pela história dele. E pouco tempo depois eu convidei ele e a irmã para irem morar comigo. Eu os alfabetizei, eles hoje sabem ler, estão estudando.
E ele queria contar para você essas novidades, de que está bem, de que está morando aqui, e que já que você, como ele me contou, é o pai espiritual, eu sou a mãe espiritual dele. E esse livro eu fiquei maravilhada. Eu pego os meus alunos, sento nos troncos ali de árvore, quando terminam as aulas, e leio esse livro para eles. E eles se encantam assim como eu. E eu gostaria de saber se há mais livros, né, como estes, que eu gostaria de ler outros. Edivaldo, pois não. Como eu não vou saber anotar o seu endereço? Você, já que tem o meu, me escreva, que aí, através, né, desse endereço que você mandar para mim, eu vou remeter os livros para vocês. E eles, a partir daí, não é, entretiveram uma correspondência sempre, né? Estavam sempre se falando pelas cartas, eventualmente por telefone. E 15 anos depois, quando o Divaldo está em Londres, não é, para fazer uma de suas palestras, reencontra Mali e a menina. E ele fala que a emoção era a emoção de estar realmente encontrando um filho. Eles estavam estudando lá e estavam muito felizes. E a emoção daquele encontro, daquele reencontro, não é, com aquele menino, foi realmente a emoção de um pai e de um filho. Então, por essa história que ele nos conta, tão bonita, tão singela, né, é mais uma comprovação de que nós não nascemos uma única vez para uma única vida e sermos condenados, seja ao fogo, né, do inferno ou ao céu de beatitudes, onde não ficamos lá sem fazer nada. Então, justamente, a reencarnação é esse mecanismo de justiça que atende o quê? A lei do progresso, que nós vamos encontrar justamente no Livro dos Espíritos, na pergunta aqui, 776, que fala que a lei do progresso, nós, quando nascemos no mundo primitivo, nós estamos o quê? Num estado primitivo, não é? Aqueles seres, aqueles espíritos que estão iniciando a sua jornada. Então, ele está num estado natural, mas ele não irá continuar nesse estado natural, porque a lei do progresso os impele, através da civilização e da inteligência que eles vão adquirindo, a se desenvolverem. E também, dentro dessa lei do progresso, existe a lei natural. O que é a lei natural? Corresponde às leis divinas, que são aquelas leis imutáveis, não é? Que é a lei de amor, a lei de trabalho, a lei de adoração, e todas essas leis, a lei do progresso, não é? Que são imutáveis, que foram criadas por Deus. Então, essas leis naturais, elas não se modificam. E elas colaboram, não é, para o nosso crescimento e a nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Já o estado natural, não. Esse é modificado à medida que vamos nos modificando no sentido moral, no sentido intelectual e também espiritual. Vamos dar um exemplo aqui da lei natural. Existe uma tragédia grega chamada Antígona, que faz parte de uma trilogia do rei Édipo. E Antígona, justamente, ela fala de uma lei natural, uma lei divina, que é a qual todo ser humano tem o direito, que quando aqui perece, né, na carne, tem o direito ao sepultamento. Ela tinha 2 irmãos, aliás, 3 irmãos, tinha uma irmã Ismênia, Etócles e Polinice. E quando o pai morre, que sai de Tebas, que entrega o reino aos filhos, eles entram num acordo de se revezarem no poder. Só não Antígona, que acompanha o pai na sua trajetória. Mas só que, quando o primeiro que assume é esse Etócles, e ele, ao final do primeiro ano, não quer entregar o poder. Então, seu irmão Polinice, que iria assumir, ele vai para uma outra cidade, arregimenta um exército, volta para lutar, não é, com ele em Tebas, só que no final os 2 morrem, não é, nessa luta pelo poder. E quem assume é um tio deles, o tio Creonte. E esse tio delibera:
como Etócles era quem estava comandando, não é? Ele será sepultado com todas as honras possíveis, enquanto que Polinice, por ter arregimentado um exército para lutar contra Tebas e assumir o poder, ele ficaria na rua sem o direito a ser sepultado. Só que Antígona não aceita isso, não é? Porque ela vê que isso é um direito natural, não é? Dado a todo ser humano por Deus o direito de ser sepultado. Então ela vai de encontro ao tio e faz com que esse seu irmão consiga ser sepultado. Só que, por conta disso, não é, ela acaba morrendo e também o seu esposo. Então, esse é um exemplo, digamos assim, rapidamente, da lei natural. É algo que é lícito a todos nós, seres humanos, né, que é o direito à vida, o direito ao amor, o direito a alimentar-se, o direito de defender a própria vida. Mas vamos aqui. Então, uma vez que nós falamos aqui da lei do progresso, que isso é algo que realmente é natural a todos nós, que é uma lei divina e que nos impele para a evolução. Então, uma forma para que essa evolução aconteça é justamente através da pluralidade das existências. Porque uma vez que aqui a gente inicia a nossa jornada, seja aqui no planeta Terra, seja num planeta mais primitivo, nós vamos iniciar o quê? O nosso aprendizado, dando justamente sequência a essa lei de progresso, que é o que nós vamos ver aqui na questão 185, que nos diz assim: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo, quer dizer, em cada planeta, né, em que nós estamos, o nosso estado físico e moral é sempre o mesmo? Não. Os mundos estão também submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra passará por uma transformação semelhante. Ela será um paraíso quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como as atuais sucederão a outras ainda mais atrasadas. Então, aqui ele deixa claro que, da mesma forma, nós que estamos aqui na Terra, nesse planeta, né, que nós chamamos de expiação e de provas. Mas por quê? Porque essa é a nossa condição espiritual. Não é? De realmente, além do arrependimento, a gente passar pelo sofrimento das nossas atitudes equivocadas para que a gente caminhe para uma reparação. Então, nada acontece de forma aleatória. Não é? Tudo que Deus faz e programa é tudo de uma forma ordenada, mesmo que seja, muitas vezes, aparente para nós o caos. Então, se nós estamos nessa condição, então nós temos que habitar um planeta em semelhante condição. Não é? Se ainda nós somos imperfeitos, ainda somos vacilantes na questão da nossa moral, né? Se nós ainda tomamos atitudes equivocadas, se muitas vezes nós somos regidos pelo nosso egoísmo, vaidade e orgulho, se ainda não somos capazes, muitas vezes, de tomar as nossas decisões, visando não só a nossa vida terrestre, mas também a vida espiritual, e tomamos, a maioria de nossas decisões são visando o aqui e o agora, então é aqui que nós temos que estar. Mas da mesma maneira que nós aprendemos, que nós evoluímos, o planeta em que habitamos, ele segue também esse mesmo processo de evolução. Porque tudo é feito através de ciclos e estações. E Emmanuel fala justamente isso. Nós, quando reencarnamos aqui, nós vivemos movidos por ciclos e estações. E cada ciclo e estação que nós vivenciamos tem uma finalidade e um propósito estabelecido. Aqui na infância, nós temos um propósito e uma finalidade de aprendizado.
Quando atingimos, né, o período justamente da adolescência, o início da juventude, o nosso aprendizado e o nosso propósito passa a ser outro. Quando atingimos a maturidade, novamente, há outras finalidades e outros propósitos, e também assim na velhice. Quer dizer, nós completamos um ciclo da infância à velhice. E cada época dessa, cada ciclo desse, tem um propósito definido e estabelecido. Nenhum dia, nenhum minuto, nenhuma hora é em vão, a não ser que a gente faça desses minutos, dessas horas e desses dias, realmente sem serventia. Mas se a gente propõe, a cada dia que a gente se levanta, a estabelecer, né, a tentar fazer o nosso melhor, seja em casa, seja no trabalho, né, seja com a nossa família, com os nossos amigos, seja com as pessoas que nós encontramos na rua, então ali nós estamos seguindo o nosso propósito de querer nos melhorarmos. Assim como Santo Agostinho fazia ao final do dia. Ele se questionava, né? Ele fazia ali uma rememoração do que ele tinha vivenciado naquele dia e se questionava onde errou, onde acertou. No que eu errei, amanhã eu vou tentar me consertar. E no que eu acertei, vou continuar seguindo esse caminho e procurar ainda mais me melhorar. E cada planeta desse em que a gente vive, não é, que a gente está estagiando, a gente tem não só o corpo físico, mas também o nosso perispírito de acordo com aquele globo, com aquele planeta em que vivemos. Quando a gente vem habitar aqui a Terra, né, então o nosso perispírito ele toma as propriedades do fluido vital adequado justamente, fluido vital não, desculpe, para poder aqui habitar. Do fluido cósmico universal, não do fluido cósmico universal. Então, é tirado e a gente assume as características perispirituais e também materiais para habitar esse globo. À medida que a gente for se depurando e que a gente completar, não é, tudo que a gente veio fazer aqui na Terra, a gente tiver cumprido todo o nosso aprendizado, então é quando a gente parte para um planeta de melhor qualidade, porque aí a gente já tem um suporte espiritual e moral para poder ir para um planeta mais adiantado. E também ele nos diz que a gente não fica, cada vez que renasce, vai para um planeta. Por exemplo, existe uma suposição que existam 10 planetas de expiação e de provas. Então, cada vez que a gente renasce, a gente não vem para um, depois vai para outro, vai para outro, vai para outro, não. A gente nasce aqui na Terra e a gente, enquanto a gente não tirar daqui todo o aprendizado que nós necessitamos, aí nós partimos para outro planeta. Pode ser até análogo a esse, se a gente realmente não conseguiu, não seja tão mais evoluído, mas seja um pouquinho mais. Mas a gente cumpre primeiro a nossa jornada aqui, para depois partir para um planeta que seja mais adiantado. Porque era como se a gente estudasse o primeiro ano numa escola, aí o segundo ano fosse para outra escola. Porque nenhum planeta, ele nos explica na Gênese, mesmo sendo de expiação e de provas, mas nenhum planeta é igual ao outro. Então, cada vez que a gente reencarnasse, mesmo que fosse em outro planeta de expiações e de provas, nós teríamos que ter uma outra roupagem, nos adequar, não é, à situação daquele planeta. Então, por isso que a gente cumpre a nossa etapa aqui e depois vai para um planeta mais adiantado, ou se for o caso aqui, a Terra, como está nesse momento aqui de transição, e a gente está tendo justamente essa última oportunidade de aqui continuar. Se a gente não se adequar espiritualmente, moralmente, nós iremos para um planeta de expiação e de provas, conforme a nossa situação. Não poderemos ficar aqui quando ele se tornar um planeta melhor, onde o bem já comece a preponderar, não é? Onde já não hajam mais essas guerras, onde já haja uma consciência realmente de coletividade. Vamos à pergunta seguinte. Há mundos em que o espírito, deixando de habitar um corpo material,
tem apenas como envoltório o perispírito? Sim, há. Nesses mundos, até mesmo esse envoltório, o perispírito torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Continuando. 186A. Disso parece resultar que não há demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e do espírito puro. Essa demarcação, resposta, não existe. A diferença, nesse caso, se desfaz pouco a pouco, torna-se imperceptível, assim como a noite se desfaz diante dos primeiros clarões da alvorada. Vamos tentar aqui entender o que ele nos fala. A gente sabe, né, que o perispírito, né, é o envoltório, digamos assim, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa essência. É como se fosse uma roupa, né, digamos assim, fazendo uma analogia, que reveste o nosso espírito e que é o elo de comunicação entre o nosso espírito e a nossa matéria. Então, ele é mais sutil, mesmo para nós que aqui habitamos um planeta de expiação e de provas, ele é sutil ao ponto de a gente não perceber que ele existe. Né? Tanto é que, quando um ente querido nosso falece, só se ele realmente quiser se mostrar e tiver a permissão é que ele se materializa para que nós o vejamos. Mas muitas vezes nós somos visitados e nem percebemos, porque ele está ali naquela fluidez que é justamente o perispírito. Vamos imaginar assim. Digamos que hoje o perispírito ele tem essa qualidade de plasticidade. Não é? Tanto é que quando o espírito reencarna, ele sofre uma redução para que ele acompanhe aquela forma fetal, daquela futura criança que irá nascer. Então, ele tem essa plasticidade, ele também se expande. Ele vibra muito mais rapidamente do que a nossa matéria, do que o nosso corpo físico. Não é? Porque a gente sabe que o nosso corpo físico é o quê? Também energia. E o espírito, o perispírito também é justamente. É energia, só que de forma mais fluida. Não é? É uma matéria mais quintessenciada, diferentemente do nosso corpo. Então, à medida que a gente evolui, né, moralmente e espiritualmente, ele também acompanha esse processo. Veja como é interessante. Da mesma forma que o nosso planeta evolui, nós evoluímos e o nosso perispírito e o nosso espírito, que ele é indissolúvel do espírito, ele vai evoluindo. É como se, por exemplo, no estado primitivo, fazendo uma analogia de tecidos, né? A gente no estado primitivo, no início da nossa jornada, a gente vestisse uma roupinha assim, de lona, né? Bem pesada. E à medida que a gente foi evoluindo, aí a gente já passou a vestir um algodão. De um algodão, a gente passou, não é, para uma seda. De uma seda para uma gaze, que é aquele tecido bem rarefeito, né? Assim, que é transparente até. Então, a mesma forma é o nosso perispírito. Ele acompanha a evolução de cada um de nós. À medida que a gente vai para um planeta mais adiantado, não é, o nosso perispírito ele sofre também essa transformação. E vai se eterizando até o ponto quando nós chegamos, né, a sermos espíritos realmente puros. Então, aí, praticamente, ele é algo que nem se percebe de tão etéreo que ele é. Leon Denis nos diz o seguinte a respeito disso. Chamamos de espírito a alma revestida do seu corpo fluídico. A alma é centro da vida do perispírito, como este é o centro da vida do organismo físico. É ela que sente, pensa e quer, ou seja, o nosso espírito. O corpo físico constitui com o corpo fluídico o duplo organismo por cujo intermédio ela atua no mundo da matéria. Então, justamente, esse duplo organismo do espírito, do perispírito, é a partir daí que ela atua
justamente em nossa matéria. O perispírito é um invólucro fluídico, permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e, com ela, se melhora e se purifica. E ele nos diz também: esse corpo fluídico não é, entretanto, imutável. Depura-se, enobrece-se com a alma, segue-a através de seus inúmeras encarnações, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas, desenvolvem-se, multiplicam as suas vibrações que substituem as partículas grosseiras e as deixam subsistir as mais sutis e delicadas. Tornam-se cada vez mais diáfana, brilhante, para algum dia resplandecer com essa luz radiante que refletem a nobreza da alma. Não é? Então, quando Jesus mesmo, ele apareceu, não é? Ali a Maria Madalena, não é? Que coisa maravilhosa nos contam na Bíblia, como ele brilhava, como ele radiava. A mesma coisa o anjo Gabriel, quando ele fez a anunciação a Maria, justamente porque são espíritos puros que irradiam a nobreza dos seus sentimentos, dos seus ideais. E é assim que todos nós, cada um de nós, caminha justamente para essa situação. Cada um de nós, por isso que Jesus falava, faça brilhar a vossa luz. Porque essa luz que existe em nós, essa centelha divina, quando Deus criou a cada um de nós, é ela, né, que no decurso da nossa jornada, sejam elas milênios, séculos, enfim, é essa centelha que nós, por mérito nosso, à medida que caminhamos, não é, e que vamos nos modificando, essa luz ela vai cada vez mais aflorando, aflorando até realmente nos tornarmos luzes. Porque muitas vezes nós queremos conquistar o mundo, nós queremos conquistar a melhor posição social, não é, a melhor posição financeira, mas nós nunca pensamos em querer conquistar o autoconhecimento. Porque é através justamente desse autoconhecimento, é um dos instrumentos que nos leva justamente a nos tornarmos luz. Não é à toa que no oráculo de Delfos, quando Sócrates foi até lá para falar com a pitonisa e saber o futuro da Grécia, ele viu lá escrito, conhece-te a ti mesmo. E ele passou a replicar essa frase e a preconizar isso diante dos seus discípulos, porque ele sabia que essa era a chave para que a gente fosse acendendo essa luz, para que a gente fosse reverenciando o sagrado e nos tornássemos pontes, né? Nos tornássemos pontífices, que a nossa vida fosse sempre pautada, não apenas na matéria, mas também na vida espiritual, que as nossas decisões fossem pautadas, né? Que a nossa semeadura aqui na Terra, na vida da matéria, fosse sempre pautada nessa situação. Porque se tomamos as decisões, se seguimos o caminho reto, pensamos retamente, agimos retamente e buscamos nos conhecer, cada vez mais a gente vai conseguir atingir esse objetivo, né, dessa autoiluminação, de nos tornarmos luzes, de voltarmos aos braços do Pai, mas dessa maneira. E é por isso que nós temos que nos voltar, como dizia Teresa d'Ávila, para o nosso castelo interior. Esse castelo interior é a nossa alma. Porque não se concebe, não é? É como se a gente perguntasse a uma pessoa o seu nome, onde ela mora, quem são seus pais, e ela não dissesse, eu não sei o meu nome, eu não sei onde moro, não sei quem são meus pais. Da mesma forma é aquela pessoa que não se conhece. Se ela não se conhece, ela não sabe para onde vai e nem onde quer chegar. Então, ela fica sempre andando em círculos. Então, é importante para que a gente realmente, o nosso perispírito, o nosso espírito, ele consiga atingir esses estágios ao qual o progresso nos impele,
a gente siga primeiro esses primeiros passos do autoconhecimento, que é para isso que nós estamos aqui. Não naquele sentido de ficarmos, quando erramos, ficarmos, né, arrastando corrente, como se diz, através da culpa. Não. Aliás, essa palavra nem deveria existir, culpa. Nós devemos, sim, nos arrepender, sinceramente, e fazer desse arrependimento algo produtivo, ou seja, não vou errar mais. Já errei aqui, já sei que é errado, a partir daqui eu vou agir da forma que realmente é correta, a qual o Evangelho já nos mostra que Jesus trouxe para nós, não é, esse caminho, esse farol. Então, de transformar depois esse arrependimento numa reparação. E através dessa reparação, a gente conseguir fazer disso um instrumento para a nossa evolução. Vamos à questão seguinte. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não. É como a gente já conversou. É mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste instantaneamente da matéria própria de cada um deles, com a rapidez de um relâmpago. E na pergunta 94, também aqui do Livro dos Espíritos, ele corrobora o que está sendo dito aqui, quando ele diz o seguinte: de onde o espírito tira seu envoltório semimaterial, do fluido universal de cada globo. É por isso que não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como trocais de roupa. Então, aqui fica bem claro, não deixa margem para dúvidas. Não é? Que cada vez que a gente ascende a um novo globo, um novo planeta, esse envoltório nosso, o perispiritual, ele vai pegar as qualidades, as características, né, daquele planeta, daquele globo, para que a partir dali ele se revista e o ser passe a habitar naquele local. Nesse livro aqui, Cartas de uma Morta, né, de Chico Xavier, aqui tem uma passagem que fala justamente disso, em Saturno, né, quando a mãe dele, que desencarnada, vai com instrutores espirituais visitar Saturno, e ela nos diz o seguinte: aqui ainda existe o colégio sacratíssimo da família, que se reúne sob os imperativos das afinidades naturais. Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar. A eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar-lhe as forças com plena consciência das suas possibilidades. Também está ao par do que ocorre nos outros mundos, e todo habitante de Saturno pode calcular, com precisão matemática, de um momento para outro, a posição dos satélites dos outros planetas. E também eles não andam assim como nós, né? Eles já volitam, porque justamente esse perispírito, né, essa matéria que eles já têm nesse planeta de Saturno, já permitem a eles esse tipo de condução. E olhe que Saturno, apesar de ser um dos mais adiantados, né, mais ainda é Júpiter, mas ainda assim não é um planeta, digamos assim, onde habitam os espíritos realmente puros, e eles já conseguem, né, ter toda essa capacidade, né, que se dá justamente através desse invólucro do perispírito e da matéria a qual eles são revestidos nesse planeta. Vamos agora à última pergunta. A 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estar ligados mais a um mundo do que a outro? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão restritos a eles como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em todos os lugares.
Ou seja, eles têm aí a possibilidade, né, que o perispírito tem, uma das suas características, que é a expansibilidade. O perispírito, ele não se divide, o espírito ele não se divide, mas ele se expande. E quanto mais puro é o espírito, mais essa capacidade de expansão é maior. Digamos, Jesus. Né? Muitas vezes, a gente até tem a dúvida, será que Jesus realmente está nos ouvindo as nossas preces? Deus, né, inclusive, muitas vezes nós podemos fazer esse questionamento, eu sendo tão pequeno, será que ele me ouve? Claro. Porque não existe nada, absolutamente nada fora de Deus. Nada. E Jesus, o Espírito crístico, da mesma forma, ele tem essa capacidade de abranger, de se expandir e de escutar a cada um de nós. Então, isso é uma coisa dos espíritos puros, que, como ele diz aqui, nós que aqui habitamos na Terra, a gente não consegue ainda, né? Às vezes, a única viagem que a gente consegue fazer é a do pensamento. E olhe que já é uma grande coisa, porque o nosso pensamento faz muitas coisas. É daí que tudo começa. Né? Como dizia Platão, tudo começa no campo das ideias. Então, tudo começa em nossa mente, em nossos pensamentos, tanto o que é bom como o que é mal. Então, para que a gente entenda melhor toda essa questão da pluralidade das existências, nós encontramos no livro Obras Póstumas, né, de Kardec, uma história muito interessante que justamente ela nos fala nessa questão e que nos dá uma ideia bem simples, que é de fácil compreensão para todos nós. Ele nos diz o seguinte: vamos imaginar que estamos no início da nossa jornada e que diante de nós há uma imensidade de florestas, muitas florestas. E quando adentramos a essa primeira floresta, ela inicialmente é larga, bonita, mas chegado a certo ponto, você já não consegue mais. E ali há um emaranhado de caminhos, um verdadeiro dédalo, em que nós teremos que encontrar o caminho para a saída. E assim nós vamos nos emaranhando, vamos aqui, uma hora somos feridos pelos espinhos, às vezes tomamos uma decisão que não é tão boa, vamos para um caminho equivocado, depois retornamos para um caminho melhor, e ao final, não é, daquela primeira floresta, quando a gente termina aquele primeiro percurso, a gente sai ali com alguns arranhões, a gente sai ali meio machucado, mas, ao fazermos uma reflexão, percebemos que já temos algum conhecimento. E assim é o nosso espírito, né? Passada essa primeira jornada do espírito, ele sai ali com muitos erros, muito mais erros do que acertos, muito mais equivocado do que realmente trilhando um caminho reto, mas é com os erros que a gente aprende. Porque os erros, de certa forma, eles são um mecanismo do nosso aprendizado. Porque é assim que Deus queria que a gente conseguisse a nossa iluminação, pelo nosso mérito. É claro que, ao longo do caminho, ele vai nos capacitando. À medida que ele vê o nosso esforço, a nossa vontade de querermos nos melhorar, e que rogamos a ele que nos ajude a termos atitudes e um comportamento melhor, ele nos capacita. Né? Ele vai derramando sobre nós a sua graça, as suas bênçãos, para que a gente realmente tome as decisões mais acertadas. Então, quando ele sai dessa primeira floresta, entra numa segunda, ele já está mais sabido, já sabe que certos caminhos ele não deve tomar. Aí ele vai por outros, mas ainda assim se machuca, se corta, cai, levanta. E ao final dessa segunda floresta, ele já está mais dono de si. E assim ele vai sucessivamente, até que ele chega numa das últimas florestas e encontra um lenhador. E quando ele vai tomar um caminho, esse lenhador, que nós podemos tomar aqui, digamos assim, como se fosse o nosso anjo da guarda, um guia espiritual, diz: não vá por aí, não. E como ele já está
apto, já tem olhos e ouvidos de ver e de ouvir, ele aceita aquele conselho e não segue aquele caminho equivocado e vai por onde aquele lenhador falou. E chega rapidamente ao final daquela floresta. Até que quando ele chega na última floresta, e finalmente ele vê uma montanha, e ele chega até o cume dela, ao olhar para trás, ele vê aquela imensidão de florestas, todo aquele caminho que ele percorreu. E ao lado dele tem um velhinho que diz: finalmente, meu filho, você aqui chegou. Estamos felizes, você agora vai receber o salário do bom trabalhador. Você agora finalmente está numa condição moral, espiritual, realmente purificada, que você conseguiu ao longo dessa sua trajetória, dessa sua jornada espiritual. Olhe lá adiante. Você está vendo aqueles outros que estão no início da jornada. Alguns se encontram ao final da floresta e ficam felizes por se reencontrarem. Outros se arrastam e pedem socorro. Esses são aqueles que, infelizmente, ainda não conseguiram aprender com seus erros e clamam, por ajuda. Então, são esses espíritos mais retardatários. Entretanto, tem aqueles que, por uma conquista, por um esforço próprio, conseguem não passar por tantos sofrimentos e chega aqui mais depressa. Aí ele pergunta: mas por que não tem uma estrada direta que traga aquele que está no início da jornada para cá? Aí ele diz: essa resposta você mesmo pode obter, com você mesmo. Você acha que se você tivesse vindo na estrada direto de lá para cá, você teria aprendido tudo o que você aprendeu? Ele disse: não. Você teria a experiência que você tem? Não. Você teria a certeza que o bem, o amor, a caridade, a fraternidade é o único caminho? Não. Então, da mesma forma, os seus irmãos precisam aprender. E como a vida não para, a vida é dinâmica, você também não vai ficar parado aqui porque chegou ao cume. Agora você vai retornar e ajudar os seus irmãos que estão no início da jornada, assim também como você foi ajudado. Aí ele disse: numa das florestas, me disseram que havia um abismo, que de 1000, um conseguia atravessar, o resto tudo caía dentro desse abismo para um fogo eterno e nunca mais saía de lá. Ele disse: numa parte ele tem razão, realmente. Existem muitas armadilhas, existe um abismo, que é justamente o abismo das nossas decisões, dos nossos equívocos, dos nossos erros, dos nossos vícios. Mas numa coisa ele errou. Ali aqueles que caem, eles não ficam lá para sempre. Eles sempre poderão sair, vai depender apenas do esforço e da vontade deles. Porque Deus não desampara a nenhum de seus filhos. Então, alguns conseguem passar retamente porque já têm uma outra consciência, mas a maioria cai. Mas esses que caem também se levantarão e um dia, assim como você, chegarão ao cume da montanha. Agora vá, meu filho, retorne e ajude aqueles que estão no início da jornada. Então, assim também seremos nós. Nós estamos agora nessa floresta simbólica que é a terra, enfrentando os nossos espinhos, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas também devemos ter um sentimento de gratidão muito grande, porque nós estamos aprendendo, nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo. E pelo nosso mérito e pela vontade e permissão de Deus, nosso Pai. E isso é motivo para nos felicitarmos, apesar de tudo que cada um de nós aqui, dos seus infortúnios ocultos, passa. Mas nós sabemos que, além disso, existe um Pai maior que nos espera e que está com a mão estendida e os braços abertos a nos aguardar. E que durante toda a nossa trajetória, nessas florestas que ainda teremos que passar, nós seremos muito ajudados. Nós teremos os nossos guias espirituais, esses irmãos que lá já chegaram, na condição de anjos, mas que retornam para nos ajudar e nos impelir para essa caminhada sublime, que é o retorno aos braços do Pai.
muita paz, muita esperança, muita luz para todos. Graças a Deus.